Você com certeza já ficou extremamente curioso com o tamanho e a ferocidade dos dinossauros. Eles evoluíram de répteis há mais de 230 milhões de anos e ficaram na Terra por cerca de 65 milhões de anos antes de serem extintos por razões que não são exatamente claras. Conheça agora 8 fatos sobre essas criaturas tão intrigantes. Meu nome é Mindy e você está no Ocupar a Mente. Antes de prosseguir, se inscreva no canal para não esquecer. Agora sim! O Tiranossauro Rex do Sul era um canibal. Para algumas pessoas, pode não ser chocante que os dinossauros fossem canibais. Afinal, eles eram animais carnívoros que precisavam de muita comida para se sustentar. Então, um dinossauro comendo outro dinossauro da mesma espécie deve ter acontecido o tempo todo, certo? Bem, os dinossauros viveram por 65 milhões de anos e, surpreendentemente, há apenas um caso confirmado de canibalismo de dinossauro. Se você comparar esse número com os humanos, que gastaram apenas 0,003% da quantidade de tempo na Terra com os dinossauros, um caso de canibalismo não é nada. O caso confirmado do canibalismo dos dinossauros envolveu o Majungasaurus, que viviam em Madagascar de 70 a 66 milhões de anos atrás e eram considerados a um Tiranossauro Rex do hemisfério sul. Eles tinham cerca de 8 metros de altura, 23 metros de comprimento, pesavam entre 1 tonelada e 1,5 toneladas, e eles eram os maiores predadores que viviam na área na época. É por isso que quando os investigadores encontraram os ossos de um Majungasauro com grandes marcas de dentes serrilhados, concluíram que tinham que vir de outro Majungasauro, porque não havia outro predador suficientemente grande para os deixar. Essa descoberta sugere que, por razões desconhecidas, um Majungasauro comeu o outro. O Triceratops era um herbívoro com o qual você não queria mexer. O Triceratops horridus, que significa cara de 3 chifres, era um herbívoro, mas ainda não era um animal que você gostaria de encontrar. Eles tinham 3 metros de altura e 9 de comprimento e pesavam entre 4 e 6 toneladas. Embora isso seja difícil de visualizar, algo para lhe dar uma comparação é que os elefantes africanos, que são os maiores animais terrestres vivos, têm cerca de 2 a 4 metros de altura, no máximo 7 metros de comprimento e pesam de 5 a 7 toneladas. Assim, um Triceratops era comparável ao tamanho de um elefante de tamanho médio. É claro que a característica mais notável do Triceratops são seus 3 chifres. Havia 2 acima de seus olhos e 1 acima de sua boca. Quando o Triceratops alcançava a idade adulta, os chifres tinham 1 metro de comprimento e eram curvados para cima. Foi usado para lutar com outros Triceratops por companheiros e territórios. No entanto, eles também foram usados para lutar contra o predador que viveu ao mesmo tempo que eles, o Tiranossauro Rex. Evidências de que teriam sido capazes de afastar um Tiranossauro Rex é que o fóssil do Triceratops tinha uma ferida curada de picada de um Tiranossauro Rex, sugerindo que o Triceratops era capaz de lutar contra o predador dominante e vivia o suficiente após um encontro para a mordida curar. Mas qual era o tamanho dele? Os dinossauros tinham um alcance bastante grande em termos de tamanho. O menor dinossauro conhecido, o Compsognathus, era do tamanho de uma galinha. Do outro lado da escala estava o Argentinossauro. Surpreendentemente, esses dois extremos do espectro viveram no mesmo período de tempo, um do outro, que for cerca de 94 a 97 milhões de anos atrás.
O Argentinosaurus não só detém o recorde do maior dinossauro, como também é a mais pesada e mais longa criatura terrestre a viver. Apesar de ser tão massivo, o Argentinosaurus iniciou pequeno. Seus ovos eram do tamanho de cocôs e quando nasceram pesavam pouco mais de 4,5 kg. Demorou cerca de 40 anos para crescer até sua estatura completa, que era cerca de 26 metros de altura, e eles foram de 121 metros de comprimento, o que é tão longo quanto 3 ônibus. Eles também pesavam 100 toneladas, o que equivale a cerca de 12 elefantes africanos. Para sustentar seu tamanho, precisariam de 100.000 calorias por dia, o que equivale a 2.127 maçãs. Talvez a façanha mais impressionante que esse animal pudesse fazer fosse se levantar e ficar de pé. Se algum dinossauro infeliz, até mesmo grandes carnívoros, ficassem sob seus pés, eles seriam esmagados até a morte. O predador mais rápido. Acredita-se que os dinossauros mais rápidos conhecidos façam parte de um grupo de dinossauros terópodes chamados ornitomímidos. Uma das subespécies mais famosas é o Gallimimus bulatus, que são os dinossauros semelhantes a avestruzes no primeiro filme do Jurassic Park. Acredita-se que eles poderiam percorrer 80 km por hora. No entanto, não está claro se o dinossauro sem dentes comeu carne, então eles não eram exatamente aterrorizantes. Um dinossauro que era rápido e aterrorizante era o Carnotaurus sastrei, que significa boi devorador de carne. Recebeu esse nome por causa dos chifres em forma de touro na cabeça, que teriam usado para combater outros carnotaurídeos por companheiros e territórios. Além disso, ao contrário do Gallimimus, o Carnotaurus era um animal muito grande. Eles tinham 4 metros de altura, quase 9 metros de comprimento e pesavam até 2 toneladas. Apesar de serem animais enormes, eram incrivelmente rápidos graças às suas coxas maciças, que eram até 15% do seu peso corporal. Segundo os cálculos, eles teriam conseguido atingir velocidade de 65 km por hora. Seria como tentar ultrapassar um carro que está ultrapassando o limite de velocidade em uma rua da cidade. Mapusaurus, os grandes carnívoros que caçavam em bandos. Saber como os dinossauros se comportam é um pouco difícil, porque a única coisa que os pesquisadores têm que basear suas suposições são pistas fósseis com milhões de anos de idade. Eles simplesmente não podem sair na selva e observá-los. Essa é uma das razões pela qual eles definitivamente não sabem se os dinossauros caçavam em bandos. Embora existam algumas evidências que sugerem que algumas espécies viviam em bandos, não está claro se a caça em bando entre os carnívoros era comum ou não. No entanto, um grande carnívoro que pode ter sido um animal de carga é o Mapusaurus. Os pesquisadores acreditam que em uma pedreira na Patagônia encontraram mais de meia dúzia de ossos Mapusaurus. Isso sugeria que pelo menos eles viveram junto quando morreram. Isso teria sido ruim para presas em potencial, porque um Mapusaurus teria sido perigoso o suficiente para encontrar um contra um. Por outro lado, eles eram maiores que o Tiranossauro Rex. Eles tinham quase 12 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesavam cerca de 8 toneladas. Acredita-se que eles viveram juntos para derrubar o maior dinossauro que vivia na época, o Argentinosaurus, que pesava 10 vezes mais que o Mapusaurus. O Utahraptor era maior e mais assustador que o Velociraptor. De acordo com a franquia Jurassic Park, os Velociraptores eram dinossauros de quase 2 metros de altura que caçavam em bandos. Por mais intimidantes que fossem na tela, não eram nada disso na vida real. Embora seja possível que eles caçavam em bandos, eles não eram
tamanho mostrado no filme. Eles eram mais parecidos com o tamanho de um pequeno peru. No máximo, eles tinham 1 metro de comprimento, do nariz à cauda, e pesavam 15 quilos. Por que o Tiranossauro Rex é o rei dos dinossauros? O Tiranossauro Rex viveu no final do período Cretáceo, cerca de 65 a 70 milhões de anos atrás, na moderna América do Norte Ocidental, de Alberta ao Texas. Embora haja alguma especulação de que eles eram uma espécie invasora da Ásia, seus fósseis foram descobertos em 1903 e em 1905 foi dado seu nome, que significa Rei dos Lagartos Tiranos. Embora não seja o maior ou mais rápido dinossauro, ou mesmo ainda o maior carnívoro, o Tiranossauro Rex é o mais famoso e temido dinossauro. E há boas razões para isso, porque você provavelmente não gostaria de encontrar um na vida real. De acordo com o fóssil mais completo, o seu ponto mais alto era o quadril, porque ele andava encurvado. O Tiranossauro Rex podia ter 4 metros de altura e 12 metros de comprimento, e pesava cerca de 9 toneladas. Apesar de seu tamanho tremendo, eles também eram muito rápidos. Usando suas poderosas coxas e rabos, estudos sugerem que eles atingiram velocidade de 10 a 25 km por hora. Se encontrar um Tiranossauro Rex, é melhor esperar que você esteja no lado mais rápido, porque eles tiveram a mordida mais forte do que qualquer predador da Terra que já viveu. Pode chegar a 5 toneladas de força, que é tão forte quanto um elefante do tamanho médio tomando assento. Dentro da boca havia um conjunto aterrorizante de dentes. Eles tinham até 30 centímetros de comprimento e eram serrilhados. No entanto, eles não eram exatamente afiados, eles eram largos e ligeiramente aborrecidos. Esta era uma maneira de lidar com a presa que estava lutando contra sua morte na boca do Tiranossauro Rex. Eles também tinham vários tipos de dentes que serviam em funções diferentes. A frente era usada para segurar e puxar a presa, os dentes do lado rasgavam a carne e então os dentes de trás picavam a carne e forçavam a garganta do Tiranossauro Rex. Diga aqui abaixo se você conhece mais alguma curiosidade intrigante sobre os dinossauros. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com mais curiosos. Até o próximo vídeo. Abraço!